descobri no curso de hipnose clínica do Instituto Wiener, com o mestre Eduardo Rocha, um novo horizonte. Eu descobri o poder da hipnose quando eu consigo trazer as pessoas para um estado de presença, onde dessa maneira elas eliminam diversos filtros, diversas situações da mente delas e elas conseguem dar um foco bem maior. A formação profissional de hipnose clínica, ela trouxe um ganho muito importante assim, para a minha profissão hoje. Uma visão de que é possível tratar diretamente no subconsciente da pessoa. Uma metodologia clara, com experiências práticas, rápidas, com resultados. O mais interessante da metodologia é que ele te facilita esses processos, ele vai te capacitando no próprio decorrer do curso. E isso é algo fantástico. É um curso completamente vivencial, então ele tanto traz um conteúdo muito pesado, inclusive de neurociência, quanto ele também faz as práticas, as simulações em sala de aula, permitindo ao aluno vivenciar e experimentar. Eu segui o que foi dito aqui e eu tenho tido resultados. Eu me sinto capacitado, não há espaço para dúvidas aqui. Aqui você faz ou faz, você faz e você se torna. O Eduardo Rocha, ele é um profissional que traz isso de forma muito clara e simples. Hoje eu tenho uma caixa de ferramenta completa. Praticamente não tem como não aprender. Boa noite, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quando a gente pensa no que a gente viu até agora, nós vamos fazer uma rápida revisão, né? Desde o primeiro dia a gente vem debatendo sobre programação neurolinguística. Percebemos que a PNL, que significa as letras, significa P de programação, N de neuro, L de linguística. Por meio do conhecimento da sua química cerebral, de como o seu cérebro funciona, você pode programar a forma como ele vai se organizar, a forma como ele vai sequenciar estrategicamente, utilizando-se da linguagem. E com isso, junto com a fisiologia, você vai mudar a química do seu cérebro. Nós vimos também, desde segunda-feira, que para que você possa ter o melhor aproveitamento da PNL, é necessário você conhecer algumas ideias que dão origem, ideias extraídas daquelas primeiras pessoas modeladas, a Virginia Satir, o Milton Erickson, Gregory Bateson e outras pessoas mais tão importantes que deram fundamentação e conceito à programação neurolinguística. Bem, e o que é que nós vimos nisso tudo? Vimos que algumas ideias que nós chamamos de pressupostos, elas são pautadas em crenças, em pensamentos nucleares que vão ficar girando na tua mente. Crenças como mapa não é território, temos todos os recursos, estamos sempre aprendendo. Na comunicação, o que importa é a resposta, corpo e mente estão conectados, não existe falha, há sempre feedback nesse processo de relacionamento e quanto mais você conhece seu cérebro, mais você administra a sua mente. E ontem nós tivemos uma aula de neurociência, vimos que o sistema nervoso tem um órgão central chamado encéfalo, que nós popularmente conhecemos com o nome de cérebro, e o encéfalo é formado basicamente de gordura, tem 87 bilhões de neurônios, e demos uma ênfase maior a como esses neurônios se conectam. E percebemos ontem, pela aula de neurociência, que esses neurônios se conectam, na verdade eles não se conectam, eles precisam de uma reação bioquímica. E por meio dessa reação bioquímica é gerada uma diferença de potencial, mais e menos. E eu até comentei ontem que se você quiser, nem sei se eu comentei isso, mas vou comentar hoje. Se você quiser entender o que é diferença de potencial, você pegue 2 pregos, né, com as 2 mãos e coloque na tomada. Aí você vai ver o que é diferença de potencial. Não faça isso, não faça isso. Isso é apenas uma brincadeira.
né? Eu lembro quando eu era criança, eu já vi algumas crianças receberem muito choque colocando o prego. Não faça isso, não faça isso. Ai. Então, na sua tomada tem uma diferença de potencial, mas você pode ver de uma forma bastante mais simples, de forma mais simples, com uma pilha, né? Ou seja, você coloca ali por exemplo, se você colocar um bombril, né, a ponta de um bombril ali de uma pilha de um polo positivo e um polo negativo, vai ver uma corrente elétrica e o bombril vai quase se desfazer. É muito legal essa experiência. Muito bem. Quando eu penso especificamente na aula de neurociência, a gente percebeu que, na verdade, o processamento interno da nossa mente, ele é feito por meio de um estado. E quando você está nesse estado, muita coisa ocorre. A tua mente atua de uma forma diferente, mais estratégica, né? Ela traz crenças e valores para dentro desse estado, mas também traz reação química. Nós chamamos isso de emoções, que são startadas e que a partir delas você tem os comportamentos que hoje você tem. E vimos também, portanto, uma tríade. Pense na tríade. A tríade nós temos que tê-la em mente sempre, todas as vezes que a gente for pensar em estudar a PNL. Primeiro, o pensamento. Vamos lá, vamos estar aqui todo mundo junto comigo, ó. O pensamento provoca, né? Starta um estado emocional, o pensamento, uma representação interna, uma tela, um som, uma sensação gravada, uma alucinação que você tenha, uma linguagem, algo que você fale para você mesmo, uma representação em formato de crença ou valores, e starta em você uma reação fisiológica, uma emoção. E esse estado emocional, quando ele se forma a partir dessa bomba bioquímica que ocorre no seu cérebro, traz toda uma reação fisiológica no seu corpo, e isso tem como consequência um comportamento. Ou seja, se você quiser entender por que você tem um comportamento disfuncional, a primeira pergunta que você faz é: qual é a emoção que eu sinto quando eu vou me comportar desse jeito? Se você quiser entender por que você tem aquela emoção disfuncional, você pensa: o que é que eu penso, na verdade, né? O que é que vem à minha mente quando eu trago essa emoção disfuncional? E se você quiser saber qual é o pensamento, por que você está tendo aquele pensamento disfuncional, você pensa: o que é que eu pensei antes desse pensamento, né? E a partir daí a gente percebeu que tudo é uma sequência de pensamentos, uma sequência de emoções que vão sendo startadas, uma sequência de comportamentos, e é isso que trata o que a gente pensa e que a gente chama de programação, perfeito? São suas rotinas, seus hábitos, seus rituais, que fazem com que você seja, que você esteja, que você faça o que você faz hoje. Então, quando você pensa em um processo de mudança, né? Quando você pensa no processo de mudança, especificamente, a primeira coisa que lhe vem à mente, que você precisa saber, e isso é bem importante, é você definir aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar. Se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Mas isso é uma coisa muito curiosa, porque quando a gente pensa onde a gente quer chegar, existem algumas características que precisamos ter para definir melhor aonde nós queremos chegar, né? Nós vamos chamar isso aqui de estado desejado. Uma vez eu atendi uma pessoa que estava em um processo depressivo e eu cheguei para ela e perguntei, né, a ela: você, o que é que te traz aqui depois de ter feito a anamnese, depois de ter conversado com ela? Ela disse: eu quero deixar de ter depressão. Sim, mas quando você deixar de ter depressão, o que é que você quer? Eu não quero mais sofrer. Mas quando você deixar de sofrer, o que você deseja ter? Eu não quero mais ficar lembrando daqueles meus traumas.
Mas quando você não lembrar mais dos teus traumas, o que você deseja sentir, pensar? Eu não quero mais ficar nessa vida, sabe? Nessa vida desgraçada que eu tenho, sem sentido. Mas assim, quando você deixar de ter isso, vamos imaginar que você entrou numa caixinha e aí essa caixinha transformou você. Transformou você em quê? Sei lá, é uma coisa que eu não pensei sobre isso. Vocês acreditam que uma pessoa que está num quadro depressivo, né, ela tomando remédio, fazendo terapia, vocês acreditam que enquanto ela não souber para onde ela quer ir, vocês acreditam que de fato ela vai ter a solução do estado emocional dela resolvido? Vocês acreditam que uma pessoa que simplesmente quer negar a realidade, ela vai chegar aonde ela realmente deseja, ou ela vai chegar em qualquer coisa e se conformar, desde que seja diferente daquilo, né? E é muito comum isso. Uma vez eu cheguei para uma pessoa e disse assim, o que você deseja? Ela disse assim, olha, eu não quero engordar. Sim, mas o que você deseja? Eu não quero ficar com essas gordurinhas aqui na barriga. Tá, mas o que você deseja? Cara, eu quero... Cara, eu não sei. Cara, você tem que saber o que você quer. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente desse estado desejado é que ele tem que ser positivo. Ou seja, eu tenho que defini-lo de um jeito, e ser positivo não é que significa ser otimista. Positivo significa apenas que ele signifique, que ele tenha de fato uma concretude, que ele possa ser alcançado. Porque um objetivo que é descrito negativo, ele na verdade é o contrário daquele. E quando a gente pensa no contrário, nem sempre o contrário é algo verdadeiro. Por exemplo, o contrário de uma pessoa ansiosa é o quê? É menos ansioso? É tranquilo? É alegre? É triste? É raivoso? É zen? É equilibrado? Percebam que é difícil você definir alguma coisa somente pela perspectiva contrária, né? Seria a mesma coisa de você chegar para um táxi. Imagine você está num taxista, né? E chega para o taxista e diz assim, o taxista, né? Você entrou dentro do táxi, né? O pessoal diz, mas onde é que o senhor deseja ir, meu senhor? Fala aí para onde você deseja ir. Aí você diz assim, eu não quero ir no shopping. Aí ele diz, não, mas eu sei que você não quer ir no shopping, mas onde é que você deseja ir, senhor? Fala aí pra gente. Tá? Cara, eu não desejo ir, sabe, pra praia. A praia tá muito cheia. Sim, mas, por favor, onde é que o senhor deseja ir? Cara, eu não quero ir na feira. Cara, enquanto você diz o que você não quer, fica praticamente impossível a tua mente definir o que você quer. Perfeito? O que você quer. Então, traduzir isso no positivo. Às vezes, é o contrário do que você não quer. Mas mesmo sendo o contrário, tem que ser algo específico. Tem que ser algo que você realmente veja. Então, a gente afirma também que esse estado desejado tem que ser algo que traga evidências. O que significa isso, Eduardo? Ou seja, que tem que ser algo que as pessoas digam assim, cara, enxerguei, escutei o que você quis dizer. Eu entendi o que você quis dizer. Você já imaginou se uma pessoa chega para você e diz assim, cara, eu queria um emprego, sabe? Um emprego assim, sabe? Assim, não sei o quê. Sabe aquelas conversas que tem muito, né? Às vezes você encontra um amigo, e aí, rapaz, como é que você tá? Rapaz, eu tô bem, e você? Rapaz, eu tô ótimo, como é que estão as coisas? Rapaz, bem demais. As coisas estão bem, rapaz, o negócio arretado. E você, a família? Rapaz, a família tá tudo bem, né? Sucesso. E você? Rapaz, e aquele negócio? Rapaz, aquele negócio não deu certo, não. Rapaz, é mesmo, rapaz. Olha, realmente, viu, rapaz, um negócio incrível aquilo. Tá, então tá bom, Carol, melhora, tá bom, melhora. Um abraço, tchau. Cara, que conversa é essa? Sem objetividade nenhuma. Por quê? Não tem nenhuma evidência
sensorial. Eu tenho que ter evidências visuais, auditivas, sinestésicas, olfativas e gustativas desse meu objetivo. Porque desse meu estado desejado. Senão ele vira uma fantasia, ele vira uma alucinação interna. A pessoa chega para você e diz assim, eu gostaria muito de ter uma casa. Como é essa casa? Essa casa, me fale como é que vai ser o retrato dessa casa. Você já imaginou, você vai montar uma... Você vai contratar um engenheiro. Você vai contratar um engenheiro. Aí o engenheiro diz assim, você quer construir uma casa. Imagina que você quer construir uma casa. Aí você diz assim, olha, eu quero uma casa assim, sabe assim? Com janela, sabe? Assim, com banheiro. Mas como é esse banheiro? Primeira pergunta que o engenheiro vai fazer. Eu sou engenheiro civil, né? Eu atuei na área de TI durante muito tempo. Eu atuei numa das áreas que enlouquece mais os profissionais. Chama-se analista de requisito, que é o cara que vai conversar com o usuário final para construir o software que atenda a necessidade do usuário. Aí ele chega assim, cara, eu quero um aplicativo que faça uma coisa assim, ó, que eu coloque essa informação. Mas que informação? Como é que você vai colocar essa informação? Você vai digitar, você vai falar, vai ser uma foto. Perfeito? Você tem que dar evidências. Você tem que dizer o que você está vendo desse estado desejado, o que você quer escutar desse estado desejado, o que você quer sentir desse estado desejado. Senão ele vai virar um estado desejado pro resto da sua vida. Ele vai ser sempre desejado. Sabe aquele estado que é sempre desejado? Você já teve um estado que é sempre desejado? Já? Não chega nunca, né? É sempre desejado. É igual aquela pessoa que diz assim, que chega, né? Essa piada é velha pra pôr, mas ela é ótima. A pessoa chega e diz assim, meu Deus do céu, por favor, me faça ganhar na loteria. E o cara reza todo dia, me faça ganhar na loteria, por favor, Deus, me faça ganhar na loteria. E o cara durante 10 anos falando isso, até que um dia Deus chega para ele e diz, filho, pelo menos jogue. Não tem como eu lhe ajudar desse jeito, né? Ou seja, o cara não tem uma evidência de que aquilo ali ele pode acontecer, o cara não quer nem jogar. Então, esse estado desejado, ele tem que ter uma evidência. Pergunte para mim. Agora, eu vou perguntar para você, mas alegria como? Você quer sorrir? Você quer se sentir bem? Você quer ficar com seu coração... A alegria para algumas pessoas é sentar no sofá e assistir Netflix, né? O que é especificamente felicidade para você se eu não construir esse estado desejado baseado em evidências, né? No que eu vejo, no que eu escuto, no que eu sinto? Isso vai virar uma alucinação, um sonho. Isso vai ficar distante. É sempre distante. A pessoa diz assim, cara, eu gostaria de mudar de vida. A primeira pergunta que eu faço, mas para que vida você quer mudar? Eu não sei, então você vai ter esse desejo pro resto da sua vida. Um desejo de mudar de vida. É mais ou menos aí, né? Não? Ai. Terceiro fator importante. Esse processo do seu estado desejado tem que ser ecológico. O que é um estado ecológico, Eduardo? O que é ecologia? Ecologia vem de um termo criado por um cara chamado Gregory Bateson. Ecologia, ela trabalha com a hipótese, né, de que você internamente tem uma tendência a fazer o que é certo, o que é moralmente correto. Mesmo aquelas pessoas mais que você acredita que elas são cruéis, malévolas, internamente elas acreditam que estão fazendo a coisa certa. Inclusive, eu já vi aquele documentário chamado Discovery, Investigação Discovery. Você já viu esse documentário? Esse documentário é muito doido. Os caras, eles investigam, eles entrevistam assassinos. E aí esses caras, eles falam, né, cara, por que eles cometeram aqueles crimes? E a maioria deles diz assim, cara, eu cometi porque era aquilo mesmo, velho. Aquela mulher merecia aquilo mesmo, aquele cara merecia isso mesmo, rapaz.
Eu fiz isso porque existia uma voz dentro de mim que dizia assim, faça isso. Isso é a melhor coisa que você pode fazer, está dentro de você, a sua essência. Que voz é essa? Que voz é essa que nos dá a sensação que estamos fazendo a coisa moralmente correta, que é o que é certo, o que é correto, o que é bom? Então nós chamamos na PNL isso de ecologia. Ou seja, acreditamos que todo ser humano tem uma intenção positiva, ou seja, uma intenção de fazer a coisa certa. E que quando ele faz o que é certo, ele se sente bem, isso é congruente com ele. Mas é certo para ele, às vezes não é certo para você, né? O cara vai demitir você, o chefe, seu chefe vai demitir você, para ele está fazendo a coisa mais certa do mundo, mas para você, você está se ferrando. Então, ecologia é sempre da pessoa, não é do outro, não é referência ao outro. Inclusive, na PNL, a gente não faz referência nenhuma a outra pessoa, a gente tá mais congruente ao que nós sentimos, né? Ao que nós sentimos. Tem que ser ecológico, claro que tem que ser ecológico, não foi ecológico? Um bom estar desejado, você tem que saber se você vai precisar de recursos. E sejam eles recursos internos ou recursos externos. Por que você vai precisar de recursos? Você imagina que você vai para alcançar ali, você vai agora pensar, cara, eu vou no shopping. Aí você pensa, como eu vou no shopping? A primeira pergunta que você se faz, como eu vou no shopping? Eu vou pegar um Uber, eu vou de táxi, eu vou de metrô, eu vou de ônibus. O ônibus é o recurso para você alcançar aquele seu estado desejado. Quando você pensa assim, por exemplo, você diz que eu quero ficar em alta performance, a primeira pergunta que você se faz é, como eu entro em alta performance? Se você não sabe como você faz o que você faz, você seguramente vai saber como fazer coisas diferentes. E isso é central na PNL. Temos que ter consciência se o que sabemos, realmente sabemos que sabemos. Isso parece uma conversa meio de louco, mas faz muito sentido. Veja se faz algum sentido para você. Tem algumas coisas que você sabe que sabe. Tem outras coisas que você não sabe, mas você sabe, porque você acha que não sabe. E tem coisas que você nem imagina que exista. E tem coisas que você sabe que sabe, mas que muitas vezes você nem sabe. Você tem uma ilusão que sabe. Né? Agora, o mesmo ocorre com o nosso comportamento. Se a gente não sabe como a gente aprende, por exemplo, como é que você vai querer aprender de forma diferente e melhor se você não sabe como você aprende? Então a primeira pergunta que você tem que fazer é, como eu sei que sei isso? Como eu sei que tenho o recurso necessário para alcançar o que eu desejo? Como eu sei ou como eu faço o que faço? Talvez você chegue à conclusão de que você é uma pessoa mais inteligente do que você imagina, que você é um cara mais operacional do que você imagina. O nosso convidado já chegou. Eu já vi a sinalização da Paula Freitas. Daqui a pouco, só vou concluir isso aqui e a gente vai abrir aqui direto para o nosso querido. Eu já vou colocar ele aqui, ó. Vamos ver, deixa eu ver se eu encontro a carinha dele aqui. Opa, cadê? Cadê o Luan? Juan. Vamos ver se eu já encontro o Juan. Paula, você quer ativar o Juan? Paula, eu não estou encontrando o Juan aqui. Juan, ele vai entrar agora, pessoal. Ele já está aqui comigo. A Paula vai colocar o Juan. Já pode ativar o microfone dele, viu? Nós vamos ter uma conversa ao vivo com um trainer internacional da The Society. Eu também sou trainer internacional, só que eu estou aqui no Brasil. Ele está lá em Orlando. E nós vamos agora conversar com o Juan. Pode ativar aqui o Juan. Cadê o Juan? Eu não estou vendo. Ô, Juan, aqui! Juan, só um minutinho. Encontrei você. Vou colocá-lo agora aqui. Olha que maravilha.
Para quem teve dificuldade de perceber o espanhol do Juan, né? Ele basicamente trouxe a ideia de que não adianta nada você ter uma meta esmartirizada, né? Como o pessoal fala na engenharia, específica, não sei o quê, porque isso é muito lógico, se você não trazer isso para as evidências sensoriais. A gente tem acabado de falar sobre isso, né? Não adianta nada você ter essas experiências sensoriais se você não tiver isso ecológico, ou seja, que isso não seja realmente positivo para você, que não atenda às suas necessidades internas. Se você não tiver esse objetivo alcançável de alguma forma, né, que você e deixar o inconsciente de algum jeito e à procura do que é. E ele frisou bastante uma das coisas que a gente fala muito, né, na PNL, que é a prática, né? Você só desenvolve as habilidades praticando. Não existe nada que a gente aprenda na PNL que não seja com muita prática. Eu, quando fui fazer o trainer com o Dr. Richard Bandler, ele disse assim para mim, eu fui perguntar para ele sobre o meu filho, né? Inclusive, meu filho fez aniversário hoje, ele fez 5 anos, ele é autista, né? E ele cantou parabéns. Cara, se você trabalha com um transtorno de estresse, algum transtorno do espectro autista, o TEA, você sabe que a música do parabéns, ou cantar palmas, é sempre muito desafiante para o meu filho. E a gente disse, não, cara, ele vai conseguir, a gente vai cantar palma para ele vai aprender isso. E no aniversáriozinho de 5 anos dele, mesmo ele sendo um autista não verbal, ele foi lá e bateu palma. Foi emocionante, né? Eu tô emocionado até agora. Já batemos palma hoje à tarde para ele, fizemos um aniversário intimista por causa da pandemia, né? E isso nos mostra que a gente não pode ficar preso a esses padrões que as pessoas, e muitas vezes, né, por meio de diagnósticos superficiais, colocam em nós. Nós temos que ir além, né? E por tudo que a gente via, jamais o meu filho iria, dentro do espectro dele, ele ia ter essa característica. Mas a gente não desiste, né? Nós acreditamos que ele é capaz de desenvolver, que ele tem neuroplasticidade, que ele tem neurogênese, que o cérebro dele é capaz de se estruturar de uma forma muito mais organizada, né, já que é uma desordem sensorial, e a gente não desiste, perfeito? A gente é focado ali, prática, repetição, 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 repetição. Repete quantas vezes? Você tem uma ideia, tem coisa que meu filho que eu repito mais de 1000 vezes. Não me canso de repetir, porque eu sei que a repetição vai fazê-lo aprender, né? E conosco não é diferente. Quanto mais nós fizemos, nós somos uma máquina perfeita, somos capazes de realizar qualquer coisa. Hoje mesmo, não, ele está fazendo aba. O pessoal está comentando aqui, o Fernando, né? Ele está fazendo aba, viu, Fernanda? Uma aba é totalmente comportamental, né? Inclusive, muito da PNL tem teoria comportamental. A PNL, ela é uma abordagem comportamental. Ele está fazendo aba, está fazendo fono, terapeuta ocupacional, ele está bem direcionado e com muita repetição. Você matou perfeitamente bem. Então, vamos voltar ao nosso conteúdo, que foi facilitado agora, né? Foi bem facilitado com a nossa aula com o nosso amigo Juan, que foi maravilhosa. Então vamos continuar aqui. Então, tem que ser positivo, tem que ter evidências, tem que ser ecológico, tem que ser recursos. Recursos o quê? Internos. Então, esses recursos internos que são capazes de mover você é o que dá a graça da parada, velho. É o que realmente você diz assim, poxa vida, eu tenho que aprender, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu estava aqui, quando a gente teve a pandemia, foi uma coisa louca isso, né? Ou seja, quando a gente estava diante da pandemia, a gente se viu de uma hora para outra inexistindo. O INE inexistindo. Por quê? Porque o nosso negócio é curso presencial, não tinha presença nenhuma online, né? A não ser um Instagram, que a gente mal mexia, eu não tenho tanto prazer assim de ficar mexendo em stories, esse negócio.
Então, cara, era uma coisa louca. E a gente pensou assim, nossa, o que a gente vai fazer? Me reuni aqui com a Paula Freitas, gestora do INE, executiva, que toma conta de toda a parte operacional e estratégica. Reunimos todo mundo. O que a gente vai fazer? Eu disse, olha, a gente não vai parar. Nós vamos continuar. Vamos encontrar uma forma. Vamos encontrar uma forma. Né? Ou seja, nós sabemos que do jeito que a gente estava, a gente não queria ficar. Né? E o que é que a gente quer? Nós queremos levar a PNL para o máximo de pessoas. Como é que a gente vai fazer isso? Vai ter que gravar onde? Cara, não tem onde gravar. Teria que sair de casa e gravar a câmera, cameraman. Isso aconteceu em março. Cara, ninguém estava saindo de casa, estava todo mundo com medo. Foi o que eu fiz. Eu cheguei com Paula, toda a nossa equipe disse, nós vamos aprender como desenvolver um negócio digital. Vamos aprender? Vamos. Não vamos terceirizar, não. Nós vamos aprender. E quem trabalha comigo sabe muito bem disso, que essa é uma das coisas que eu mais acredito. Que nós somos capazes de aprender o que a gente quiser. Quando a gente não quer aprender, a gente dá desculpas. A gente dá desculpa que a gente está sem tempo, que a gente não pode, que a gente está doente, né, que a gente está sem disposição. É assim que funciona. Né? Mas quando a gente quer mesmo, teve algo que quando você quis, você foi lá e conseguiu diante de todas as circunstâncias, comente. Claro, quando você quer alguma coisa, bicho, você vai atrás, você passa noite, madrugada. Nós chegamos, eu queria que vocês vissem como é que está aqui esse palco. Na verdade é um quarto, que é o quarto do meu filho. Eu tenho um chroma aqui atrás, tenho duas câmeras, né? Duas câmeras 4K com placa de captura de vídeo, estação de streaming. Aprendemos tudo isso em 15 dias, não sabia de nada disso. Não sabia nada de lente, não sabia nada de câmera. Fui à procura, fui vendo com quem sabia, pegando o modelo, modelando o que o cara estava fazendo. Fui fazendo, até chegar num tipo de transmissão que eu acredito que é excelente. Né? Nós temos aqui uma boa imagem, um bom som, né? Uma boa estrutura didática, entregamos tudo isso para você e acredite, né? Toda essa tecnologia, ela é feita, controlado tudo por esse teclado. Tudo automatizado. Todas as minhas câmeras são automatizadas. Quando eu clico aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, muda a câmera para essa. Se eu clicar aqui, muda a câmera para essa. Se eu clicar essa daqui, ó, vem para o zoom do flip chart. Eu controlo tudo isso aqui. Ou seja, eu estou o tempo todo aprendendo. E a PNL me ensinou que os limites, na verdade, muitos deles não existiam. Se eu tivesse um objetivo, foi positivo? Foi. Nós queríamos impactar o máximo de pessoas. Máximo. Queríamos o máximo de pessoas. Queríamos que as pessoas, que isso fosse baseado em evidências, né? Queríamos sentir isso, a gente sentiu isso no nosso corpo, a gente projetou isso na nossa mente. Nós sentimos, cara, foi uma tensão, um estresse, sentimos alegria quando a gente conseguiu cada item. Foi ecológico, porque a gente sabia que muitas pessoas iriam fazer coisas, iriam se beneficiar de todos esses conteúdos que a gente estava entregando, inclusive curtindo. Pessoas iriam ser muito gratas, iriam curtir o vídeo agora, né? Iriam tirar uma foto e colocar no Instagram, né? Iriam compartilhar com seus amigos como uma forma de reconhecimento e gratidão. A gente sabia que isso iria acontecer, né? Nós saberíamos disso. A gente ia impactar pessoas que saíram de processos depressivos. Acredite, pessoas que assistiram o meu curso e disseram, cara, eu saí do meu quadro depressivo, eu perdi meu pai, perdi minha tia para a Covid, hoje eu estou hospitalizado, mas você me deu uma força assistindo o seu curso e hoje eu estou bem, estou me recuperando e vou seguir em frente. Então as pessoas, a gente impactou, isso foi ecológico, a gente disse, isso vai ser bom. E a gente trouxe todos os nossos recursos, porque nós temos esse recurso. E por último, tudo isso era centrado
que só dependia de você. Ou seja, em nenhum momento nós acreditamos que a gente não seria capaz. E isso, de fato, teria que ser algo que partisse da gente. A gente não ia transferir isso para ninguém. Nós teríamos que fazer o que tinha que ser feito. E nós fizemos. Nós somos um exemplo vivo. Procure coisas anteriores ao que a gente está fazendo. Você não vai encontrar. Eu estou falando de frente a uma câmara, passo 3 horas e olha que a gente está com grupos aqui de estudantes que estão tendo aula todos os dias, 3 horas por dia, final de semana. A rotina nossa está muito mais trabalhosa do que era antes. Nós tivemos esse objetivo tão internalizado, tão dentro de nós, em uma linha de tempo tão bem organizada, que permitiu que a gente alcançasse. E foi isso que a PNL me trouxe. A PNL me trouxe uma estrutura interna capaz de lidar com todos esses processos. Isso é o nosso estado desejado. É isso que nós almejamos. Nós almejamos que você deixe que a vida, não deixe que a vida simplesmente leve você. Você tem que levar a vida, tem que saber para onde você vai. Quando eu pergunto para uma pessoa, o que você deseja? Ela diz assim, eu quero malhar. A primeira pergunta que eu faço é, e quando você começar a malhar, o que você vai deixar de fazer? Porque isso também é uma pergunta interessante, né? Porque para a gente adicionar alguma coisa na nossa rotina, a gente vai ter que deixar de fazer outras. Né? E quando a gente deixa de fazer outras coisas, às vezes a gente sente falta, se nós não tivermos muito bem estruturado. Então, o processo, a balança interna do que você ganha e o que você perde, ela tem que ser sempre avaliada para que você continue nos seus objetivos. As pessoas que não se preocupam com isso, acabam tendo o que a gente chama de fogo de palha. Vai, mas uma semana depois volta, né? Não tem aquela coisa toda, não tem determinação, né? Ou seja, você precisa de fato começar a pensar sobre a hipótese de que cada coisa que você for adicionar, você tem que tirar outra do lugar. Você não tem. Uma vez uma pessoa chegou assim e disse, coloque aí, qual é o momento do seu dia que você não faz nada? Centrado em você, o último aqui, tá? Tem que ser centrado, tem que depender só de você. Tem que depender só de você. Você não pode transferir isso para governo, política. Perfeito? Agora, pensa comigo. Qual é o momento do seu dia que você não faz nada? Você diz assim, cara, eu não faço nada. Falem aí. E você não faz nada. Você diz assim, cara, isso aqui, nesse momento assim, eu não faço nada não. Qual o momento em que você não faz nada? Que você está desocupado. Qual o momento do dia que você está desocupado? Sabe qual é o momento do dia que você não faz nada, que você está desocupado? Quando você morre. Quando você morre, você fica desocupado. Aí, meu amigo, você realmente não está fazendo nada. Porque quando você está dormindo, você está dormindo. Você está fazendo alguma coisa, você está dormindo, sabia? Você não está fazendo nada, você está fazendo dormindo. Quando você está olhando para cima, você está fazendo alguma coisa, você está pensando. Quando você está em meditação, você está pensando também. Quando você está tomando banho, você está tomando banho. Quando você está parado assim, eu estou parado, eu estou falando para mim mesmo, eu não estou fazendo nada. Quando você está fazendo isso, você está fazendo alguma coisa, ou sempre. Ou seja, você sempre está fazendo alguma coisa. Agora, será que o que você está fazendo hoje te aproxima daquilo que você quer, que você sente, que é algo seu, que vai te levar onde você deseja? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Porque quando você está nadando, você está fazendo alguma coisa. Você está nadando. Quando você está dormindo, você está dormindo. Você não está fazendo nada, você está dormindo.
Então, para você adicionar alguma coisa, você vai ter que tirar alguma coisa. O teu pensamento, ele é dualístico. Ele só trabalha com duas hipóteses. Perfeito? Então, ele está ali decidindo entre duas coisas. Sim, não, o tempo inteiro. Então, você agora foi assistir esse... Você está agora olhando para mim aqui. Você, em algum momento, você decidiu ou assistir essa aula ou assistir uma série do Netflix. Ou ir para casa, ou tomar água, ou fazer outra coisa. Inclusive, daqui a pouco vocês podem tomar água. Hoje eu vou dar um intervalozinho de uns 5 minutinhos para vocês, tá? Então pensa comigo. Isso tudo faz parte do teu processo de desenvolvimento. Perfeito? Faz parte do teu processo de aprendizagem. Você perceber o que você faz. Então, esse é o seu estado desejado. E o que é que nós fazemos para ter essa lista de coisas? Isso aqui nós chamamos de boa formulação de objetivo, ou simplesmente BFO. Nós vamos usar essa sigla agora, tá? BFO, repete comigo aí, BFO, vai. BFO, perfeito? BFO. Agora, o que você faz para internalizar tudo isso? Ser positivo, ter focado em evidência, ecológico. Você vai pegar na sua... Imagine que a sua vida é uma linha do tempo, onde você tem o passado, que eu vou representar por PA, você tem o presente, que eu vou representar por PR, e você tem o futuro. Então, pensa comigo, ó, o passado, você já passou. O futuro é algo desejado. E onde você controla tudo isso? É no presente, no aqui e agora. Então, na tua linha do tempo, você terá que pegar cada uma desses momentos e ir organizando. Por onde nós começamos? Pelo futuro. É aqui onde nós fazemos uma ponte, onde aqui no presente eu começo a imaginar esse futuro. Imaginar como, Eduardo? Eu não tenho... O pessoal fala assim, lei de atração, né? Fica imaginando a sua tela que você quer. Não é bem isso, tá? Não é bem isso. É parecido, mas não é bem isso. É você imaginar qual é o comportamento que você precisa ter para ter esse objetivo alcançado, né? Aquela ideia do que eu acabei de falar, da piada que eu contei agora há pouco, né? Do cara que fica rezando para poder ganhar na loteria, até que Deus chega para ele e diz, filho, pelo menos jogue. Se você não pensar naquilo que você precisa fazer, não pensar em toda essa trajetória, você corre o risco desse tua ponte ao futuro virar uma alucinação, um sonho distante, né? Você não sente aquilo, você não internaliza na tua mente, né? Você não vai conseguir, porque aquele negócio tá só no racional, e o racional a gente já viu desde ontem que ele manda muito pouco em você, tá? Quem manda em você é o estado emocional, a gente já definiu isso ontem. Então, esse processo você pode fazer aqui, ó, olhando para mim. Então, quando você definir um estado desejado, tenha foco e diretividade a ele, ó. E pense nele todos os dias. Não é pensar nele somente quando você estiver formulando ele na cartolina para você fazer um quadro bonito e pregar na sua casa. Você tem que pensar nele todos os dias, imaginar. Olha, essa cena que eu estou aqui vivendo, vocês precisam ver como é que está eu aqui. Eu estou com 4 monitores na minha frente. Essa cena aqui, acredite, eu vivi essa cena 3 meses atrás. É tanto que eu vi essa cena com 4 monitores, eu tive que comprar o quarto, mesmo não precisando tanto. Perfeito? Ou seja, essa visão, ela tem que vir com você lá dentro da cena, ela tem que vir
com emoção. Ela tem que vir com estratégia. Como é que eu vou conseguir isso? Passo a passo. Ela tem que vir com comportamento, com sensações. Ela tem que ser uma visualização completa daquilo que você deseja. Perfeito? E ela vai ser... Gente, olha só. Deixa eu falar alguma coisa para vocês. O seu estado desejado, ele vai mudando. Sabia disso? Ele vai ficando diferente. Todos os dias ele começa de um jeito. E aí você vai fazendo, ele vai dando uma encorpada. Ele vai ficando mais colorido, ele vai ficando mais nítido. Cada vez que você acessa esse estado desejado, ele vai ganhando corpo. E às vezes ele pode até mudando, né? Pode ficando um pouco diferente. Por exemplo, quando eu comecei a imaginar essa cena, eu imaginei com uma câmera só. Hoje tem duas câmeras, né? Eu imaginei, né, com uma estrutura onde eu estava apenas com o passador de lado. Hoje eu tenho uma mesinha aqui na minha frente, né? Então esse seu estado desejado, a cada vez que você faz essa ponte ao futuro, você recuperando todos os itens da boa formulação do objetivo, deixando isso emocional em você, com carga emocional vibrando no seu corpo, né? A sua mente inconsciente vai encontrar um jeito de você alcançar, porque você fica com aquele negócio, rapaz, esse negócio tem que acontecer, esse negócio tem que acontecer hoje, esse negócio vai acontecer, né? Eu falava nas minhas reuniões assim, cara, a gente vai pra frente. Tem hora que dá vontade de desistir. Como todo ser humano, a gente diz assim, cara, tá trabalho demais, cara, eu vou parar esse negócio. Aí passa 15, meia hora, sabe uma coisa, a gente vai continuar, cara. A gente vai, ou seja, o seu estado desejado, ele é atualizável. Ele está sendo atualizado. Você não pode ter uma imagem fixa. Você não pode ter um cartaz. Não pode ter um cartaz. Você não pode ter um cartaz, gente. Você não pode. No seu estado desejado. Tem que ser algo na sua mente. Tem que estar aqui, ó. Tem que estar sendo processado aqui, ó, na sua área occipital. Para que isso seja congruente, né? Que seja baseado nos seus valores, que estejam consolidados na tua ética, né? Que esteja alinhado com os teus talentos, e você vai seguir em frente. E a gente aqui não deixa de seguir em frente de jeito nenhum. Né? A gente não deixa, cara. Isso para tudo. Né? Isso para tudo. Né? Desde uma doença, né, que a gente é capaz de se adoecer mesmo, mas assim, a gente continua, a gente coloca a crença que nós somos capazes. Eu comecei a ter umas experiências muito curiosas. Eu tinha uns amigos, eu já tive muitos amigos. Eu tive um amigo que ele teve um câncer e ele se curou desse câncer. Eu achei muito estranho isso. Eu vou dizer por quê. Porque esse cara ele teve câncer generalizado, ou seja, já estava em 2, 3 órgãos, né? E quando você tem um câncer assim, os médicos já automaticamente dizem, olha, meu amigo, agora, bicho, você está perdido, né? Então, cara, esse cara, ele pegou e disse para ele mesmo, cara, eu vou me recuperar. Eu vou me recuperar. E ele ficava fortalecendo essa imagem. Eu vou me recuperar, eu vou me recuperar, eu vou... E ele se via recuperando, ele se via bem, ele se via brincando com o filho, tomando cerveja com os amigos. Ele fez as terapias. Eu não estou dizendo que ele não fez, não. Ele não abdicou-se disso. Mas ele se curou. E hoje ele não tem mais, já fez, porque você quando tem câncer uma vez, você fica ali fazendo várias vezes, né, exame para ver se volta a cada 6 meses, dependendo do caso. E ele não teve mais, não voltou mais. Isso já faz, sabe quantos anos? 15 anos. Perfeito? 15 anos. Ou seja, o que é que acontece? É que se você ficar gerando o teu estado desejado por meio do teu passado, você corre o risco de retornar à tua vida. E aqui, o que é que você tem aqui? Você tem aqui o seu estado atual.
sair do estado atual para o estado desejado, né? E eu vou mudar esse nome. No lugar, eu vou deixar ele mais específico. Eu vou mudar o nome atual para estado presente. O aqui e agora. Porque às vezes o estado atual parece que esse atual ele é uma nominalização, né, muito extensa. O estado presente, o aqui e agora. Você está aqui, ó, no aqui e agora. E você tem o estado desejado. A pergunta que não quer calar é... A pergunta que não quer calar. O que te impede de alcançar o estado desejado? Essa é a pergunta. O que te impede? Vamos lá, vamos pensar nesses impeditivos. Será que eles realmente... Eu tenho uma estratégia para resolver problemas. Eu tenho uma estratégia. Vejam se faz sentido para vocês. Essa estratégia é de Rocha. Eu fico assim, ó. Primeiro, eu tenho um problema. Me apresenta um problema, meu pensamento começa a pensar um problema. A primeira coisa que eu penso é: esse problema existe? Porque, putz, como a gente ocupa nossa mente com problemas que não existem? Né? Parece que a gente gosta de criar problema, né? E a gente é tão ocupado, a nossa mente, como ela está sempre ocupada com alguma coisa, se ela não tem o que fazer, ela vai criar problema para resolver. Isso eu aprendi a duras penas. É tanto que quando eu passo muito tempo sem ter alguma atividade com que me preocupar, a minha mente começa a gerar um monte de problemas. Perfeito? Aí eu pergunto, existe? Como eu sei que eu tenho esse problema? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Como eu sei que eu tenho esse problema? Esse problema, ele é validado pelos meus sentidos, o coração acelera, né? Ele tem alguma validação externa? Poxa vida, eu vi, escutei, né? Esse problema foi alguma coisa que eu percebi a partir do meu processo de interação com outra pessoa, com o meio. Ou seja, esse problema existe porque, porra, velho, porque talvez ele seja uma abstração. Quanto de nós a gente começou a pensar assim: fulano não gosta de mim. Cara, eu acho que aquele cara não gosta de mim, sabia? Ele não olha pra mim direito, cara. Uma vez eu demiti uma pessoa na Brasil Telecom e o cara, quando ele foi saindo, eu tive que demiti-lo. Foi o quadro da Brasil Telecom tava... E era um cara que eu gostava muito. E ele chegou pra mim e disse assim... Vou mudar de câmera. Vou mudar um pouquinho. Ele chegou assim pra mim e disse: eu sabia que você, desde o primeiro dia, não gostava de mim. Eu disse: mas como você sabia disso? Porque você me olhou com cara feia na minha admissão. Você já imaginou que esse cara, ele passou os 5 anos lá na Brasil Telecom achando que eu não gostava dele, criando esse problema, e não existia. Não existia. Então a primeira pergunta que nós temos que fazer é: como eu sei que esse problema existe? Ele é validado por quê? Ele tem um diagnóstico, ele tem um exame, ele tem... Uma vez uma pessoa chegou na clínica e disse assim: doutor, eu tenho depressão aguda. Eu pensei, né? Poxa vida, no DSM não tem a categorização depressão aguda. No CID-10 não tem depressão aguda, tem outro tipo de depressão. Então, onde essa mulher tirou isso? Ela disse assim: eu fiz um teste no Google e fui diagnosticada com depressão aguda. Aí você pensa assim: puxa vida, aí a coisa complica de vez, né? Então, primeira coisa, esse problema existe? Como eu sei que esse problema existe? Primeira pergunta. Veja se está alinhado com isso aqui. Ou seja, eu procuro uma evidência. Depois, eu pergunto: esse problema é meu? Porque às vezes, esse problema não é meu, né? A gente fica se preocupando com o problema dos outros é dos outros, pô.
Ah, mas Eduardo, mas aí eu tenho meu filho, eu tenho minha mãe, eu tenho que me preocupar com ela. Então o problema é seu. Se você está se preocupando com sua mãe porque ela está doente, eu me preocupo com meu pai, com minha família, com meu filho. Então esse problema não é do outro, ele é meu. Agora, o seu vizinho, né, que está lá com um problema dele com a esposa dele, o que você tem a ver com isso? Nada. Na maioria das vezes, não sei que seu vizinho seja uma pessoa muito próxima à sua. A gente se preocupa com o problema do outro, né? E agora a gente está vivendo um momento que eu nunca, meu Deus do céu, eu nunca vi a gente se preocupar tanto com o problema do outro, né? E ou seja, né? Então, será que esse problema realmente eu me importo? Ele é importante? Vamos lá. Se esse problema existe, esse problema é importante, ele é importante para mim. Eu pergunto, eu tenho recurso para atuar com esse problema? Porque se eu não tiver recurso, como é que eu vou atuar nesse problema? Eu vou ter que primeiro encontrar recurso. Então, por exemplo, vamos imaginar um cenário, você vai precisar pedir demissão lá na sua empresa, mas quando você vai falar com o seu chefe, seu coração acelera, suas pernas bambeiam, você fica, pedir demissão não, pedir aumento. Então você precisa primeiro levantar recursos. Quando você levanta recursos, aí você pode resolver seu problema, enfrentar seu problema. Então, o que é que eu faço? Eu levanto recursos. Recursos internos. Perfeito? Olha só como está fazendo sentido isso tudo. Aí eu tenho um problema, o problema existe. Ou seja, ele é positivo, ele existe ali, ele tem uma evidência. Eu vou levantar recurso. Depois eu pergunto, cara, eu quero resolver esse problema? Será que esse problema, ele é certo? Ele é certo eu resolver? Será que ele é congruente para mim? Eu tenho que primeiro resolver o meu conflito interno para depois enfrentar esse problema. Ecológico. Porque eu tenho que enfrentar esse problema de forma congruente. O que eu fale seja certo, seja honesto. Percebem? Isso é fantástico. E por último, eu digo, esse problema é centrado em mim e depende só de mim para eu resolvê-lo? Porque a gente tem uma capacidade de terceirizar problema, rapaz, que é uma coisa impressionante. Tá aqui a caneta, você deixa cair a caneta. Aí o pessoal pergunta, o que aconteceu? Você diz, a caneta caiu. Pô, aí complica a parada. Né? A caneta caiu? Não. Assuma, você derrubou a caneta. Nós temos uma capacidade incrível de transferir a responsabilidade para o outro. Já perceberam sobre isso? Já pensaram sobre isso? Né? O outro não tem nada a ver, a gente transfere para o outro, para o governo, para todo mundo. Mas, na verdade, o responsável, se depende de você, se é centrado em você, você está levantando seus recursos, é ecológico, ou seja, você vai enfrentar isso. Quando você vai enfrentar isso, o que é que você vai encontrar? Os bloqueios. As paredinhas de bloqueio. As paredinhas. As paredinhas de bloqueio estão aqui. O que é que acontece com essas paredes de bloqueio, pessoal? O que é que está acontecendo com elas? Elas deixam... Vocês perceberam aqui por esse desenho, não sei se está muito claro para vocês, mas se você quiser enxergar o seu estado desejado, você não consegue. Por que você não consegue, Eduardo? Me fale. Porque você vai ser impedido por essas barreiras. Então, muitas pessoas não conseguem encontrar o seu estado desejado simplesmente pelo fato de que elas não conseguem ver o estado desejado, sentir o estado desejado, escutar o estado desejado. Que isso não gira dentro delas. Por quê? Porque elas têm um impeditivo.
E esses impeditivos impedem. Que impeditivos são esses, Eduardo? Crenças. É um deles? É um deles. É quando você tem uma crença que limita, por isso que é chamada de crença limitante, porque ela limita você de atuar no teu estado desejado. Você vai lá, falaram a vida toda para você que você não conseguiria ganhar dinheiro, aí você fica com esse negócio na cabeça. Cara, eu não vou conseguir ganhar dinheiro, cara, eu não consigo ganhar dinheiro, cara. Eu não consigo ganhar dinheiro, cara, eu não consigo ganhar dinheiro. O que é que vai acontecer? Você não vai ganhar dinheiro, bicho. Você não ganha dinheiro. Perfeito? Você não ganha dinheiro. Outro impeditivo aqui. Bloqueios, emoções disfuncionais. Por exemplo, emoções geradas por traumas, né? Que gera aquela ansiedade, o medo, né? A pessoa tem fobia de falar em público, tem um medo. Cara, ninguém vai matar você, não. Você pode falar à vontade. Ninguém vai sair da plateia, eu pelo menos nunca vi isso. Aí o cara, nossa, esse cara aí não foi um palestrante, vamos matá-lo, vamos crucificá-lo, vamos colocá-lo numa fogueira e queimá-lo vivo. Eu nunca vi isso. Isso é um pensamento idiota. Né? Claro que isso não existe. Mas por que você tem esse pensamento? Porque você tem uma emoção disfuncional que faz você acreditar que você vai morrer falando em público. Não vai acontecer nada disso, né? Você não vai morrer. E o outro impeditivo são os próprios impeditivos ambientais, por exemplo. Tem vários, né? Mas esse é um deles. Os impeditivos do próprio ambiente. A pandemia foi um impeditivo para muita gente, mas nós sempre criamos um jeito de alcançar os nossos objetivos. Palmas para todos nós! Curtiu? Compartilhe, dê um gostei aqui nesse vídeo, coloque um comentário para inspirar as pessoas que vão assistir o replay, da sua percepção, do que você mais gostou, se for a didática, se for os exemplos práticos, se for o cenário, se for a minha voz, se for a minha careca, se você está curtindo aprender PNL assim, raiz. PNL raiz, aqui a gente ensina PNL raiz. Eu estou ensinando PNL mais próxima da fonte. Comente e, principalmente, siga firme conosco até sexta-feira, porque certamente nós queremos ter o máximo de agentes de mudança. Agentes 360 que divulguem a PNL, o Winner, claro, a possibilidade de a gente construir um Brasil melhor para todos nós. Palmas, palmas para nós! Amanhã, nesse mesmo local e bate hora, 19 horas, comigo, Eduardo Rocha e toda a equipe maravilhosa do Winner. Muito gratidão a toda a equipe do Winner que tem me ajudado de background, de back office, a realizar todo esse trabalho, a realizar o meu sonho. Beijo no coração de vocês, um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau! Eu descobri no curso de hipnose clínica do Instituto Winner, com o mestre Eduardo Rocha, um novo horizonte. Eu descobri o poder da hipnose quando eu consigo trazer as pessoas para um estado de presença, onde dessa maneira elas eliminam diversos filtros, diversas situações da mente delas e elas conseguem dar um foco bem maior. A formação profissional de hipnose clínica, ela trouxe um ganho muito importante assim, para a minha profissão hoje. Uma visão de que é possível tratar diretamente no subconsciente da pessoa. Uma metodologia clara, com experiências práticas, rápidas, com resultados. O mais interessante da metodologia é que ele te facilita esses processos, ele vai te capacitando no próprio decorrer do curso. E isso é algo fantástico. É um curso completamente vivencial, então ele tanto traz um conteúdo muito pesado, inclusive de neurociência, quanto ele também faz as práticas, as simulações em sala de aula, permitindo ao aluno vivenciar e experimentar. Eu segui o que foi dito aqui e eu tenho tido resultados. Eu me sinto capacitado, não há espaço para dúvidas aqui. Aqui você faz ou faz, você faz e você se torna. O Eduardo Rocha, ele é um profissional que traz isso de forma muito clara e simples. Hoje eu tenho uma caixa de ferramenta completa. Praticamente não tem como não aprender.